Olá pessoal do CEJA, é muito bom estar com vocês mais uma vez e eu quero agradecer muito à diretoria por esse convite e por esse momento de nós podermos juntos fazermos essa reflexão sobre o Evangelho de Jesus. Mas antes de nós iniciarmos propriamente dito essa reflexão, vamos fazer a nossa prece, fechando os nossos olhos, respirando de uma forma tranquila e serena e buscando sempre a presença caridosa de Jesus, para que assim, derramando seu amor sobre todos nós, para que tenhamos condições de assimilar o conteúdo dessa lição e nos propormos a colocá-lo em prática em nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. A lição que nós vamos hoje abordar é do capítulo 24, Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. E o subtítulo é o item 11, Os sãos não têm necessidade de médico. Começa dessa forma. Jesus, estando à mesa da casa desse homem, abre parênteses, Mateus, aí vieram muitos publicanos e pessoas de má vida, que se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que os fariseus, tendo visto, disseram aos seus discípulos: Por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, os tendo ouvido, disse-lhes: Os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os doentes. Esse texto se encontra no Novo Testamento e está em São Mateus, capítulo 9, que vai do versículo 10 ao 12. O que Jesus mostrou para nós nessa reflexão, nessa passagem, é o quanto que nós ainda temos preconceito com relação a determinadas pessoas que, de alguma forma, ostentam alguma forma de mediunidade. Ali, sentados junto com Jesus, estavam pessoas que não eram benquistas naquela época, principalmente os publicanos, as pessoas, que são consideradas como criminosos, ou até aquelas mulheres que, por imposição da sociedade ou por necessidade mesmo própria, acabavam se prostituindo. Para os fariseus, aquilo era de fato algo contraditório com aquilo que um mestre da sua época poderia propor. Sentar ao lado dessas pessoas consideradas vulgares ou pessoas que eram indignas, por assim dizer, de qualquer forma de atenção. Mas Jesus, caridosamente e muito serenamente, diz: Eu não sou médico dos sãos, eu sou médico daqueles que são enfermos. Se nós nos reportarmos aos nossos dias, e eu fizesse uma pergunta muito simples a todos que aqui estão ouvindo essa reflexão, e perguntasse a cada um se estão doentes ou enfermos, provavelmente associariam a enfermidade a quaisquer situações do corpo físico. Uma dor na coluna, algum mal-estar, uma dor de cabeça. Não havendo esses sintomas, poucas pessoas entenderiam como se estivessem doentes. Por outro lado, se eu fizer a mesma pergunta e perguntar se algumas pessoas estão aqui presentes ouvindo essa reflexão, estão com angústia, melancolia, depressão, ansiedade, provavelmente todos iriam se identificar, inclusive eu que aqui estou falando. Então, esses são sintomas de enfermidades também, na qual Jesus também estava se dirigindo.
Aqui nesse capítulo também, especificamente, como eu disse, falando sobre a mediunidade, muitas pessoas, por questões de preconceito, tal como os fariseus eram preconceituosos, ficam questionando por que pessoas aparentemente desequilibradas podem ostentar uma mediunidade tão assim declarada. E ficam questionando por que a espiritualidade coloca sobre os ombros dessas pessoas tamanha responsabilidade, havendo nesse caso, sendo essas pessoas, como eu disse, aparentemente desequilibradas. Mas a ideia é justamente isso, é dar a essas pessoas condições, através da mediunidade, que se expande de uma hora para outra, de poderem reavaliar a sua posição, a sua postura e tomarem outros rumos, através da educação, através do trabalho. Mas muitas pessoas acabam criticando e condenando, não entendendo a proposta da espiritualidade. Nós, muitas vezes, até mesmo o exemplo dos fariseus, nós ficamos muito mais atentos a questões externas do que a questão interna do ser. Quando Jesus ele convidou os apóstolos para o acompanharem, se ele ficasse apegado às questões externas de cada um daqueles homens, dificilmente ele os convidaria. Mas Jesus conseguia enxergar em cada um deles algum talento que pudesse ser lapidado. Entre esses talentos, naturalmente, a própria mediunidade de cada um desses apóstolos que viria a aflorar ao longo do tempo. Nesses dias que nós estamos, nós também nos deparamos muitas vezes com pessoas que realmente, aos nossos olhos, parecem serem pessoas que estão em franco desequilíbrio. E, no entanto, demonstram uma espiritualidade, demonstram uma mediunidade que causa espanto por conta da desigualdade de comportamento e com aquilo que nós entendemos por ser uma mediunidade eletiva. Mas, no entanto, nós esquecemos que a mediunidade é, na verdade, uma faculdade natural como outra qualquer do corpo, assim como é a faculdade de ver, de ouvir, de falar. São faculdades naturais do corpo humano, assim como a mediunidade também. E o próprio Evangelho também nos traz essa pergunta. Se somente as pessoas incapazes de falar quaisquer palavras de maldade ou de maledicência pudessem realmente usar dessa faculdade da fala, então nós teríamos bem poucas pessoas com condições de falar, de se expressar. Porque a grande maioria das pessoas ainda muitas vezes acaba se direcionando por comportamentos que nem sempre são os mais dignos, como por exemplo a maledicência. E no entanto, nem por isso perderam a faculdade da fala. A mediunidade é a mesma coisa. Algumas pessoas, infelizmente, talvez não apresentem ainda condições morais para exercer aquela mediunidade. Mas nem por isso significa que não vão poder obter essa condição. Nós estamos aqui nesse mundo justamente para isso. Todos que se encontram aqui são de alguma forma, mais, outros menos, pessoas enfermas. E nós estamos justamente nesse plano, justamente para poder burilar esses sentimentos, esses pensamentos, para que assim consigamos crescer e nos tornarmos melhores. E a mediunidade é uma das ferramentas para esse crescimento, desde que assim nós consideremos e nos esforcemos para nos melhorar.
Nessa mesma lição que nós estamos hoje refletindo, o amigo espiritual que nos trouxe essa lição, ele traz aqui no último parágrafo essa orientação, que diz aqui: a mediunidade não implica necessariamente um intercâmbio habitual com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos flexível aos espíritos em geral. O bom médium não é, pois, aquele que comunica facilmente com a espiritualidade, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e não é assistido senão por eles. É nesse sentido somente que a excelência das qualidades morais nem tanto pode... A excelência das qualidades morais tem tanto poder sobre a mediunidade. Ou seja, médiuns todos são. Nós já aprendemos isso. Todas as pessoas, em maior ou menor grau, têm alguma mediunidade, algum compromisso. Agora, a questão da moralidade, aí vai depender de cada um de nós. Como nós estamos processando os nossos conhecimentos, como nós estamos lidando com a nossa vida, com quais pensamentos nós estamos tratando no dia a dia. Aquilo que eu penso, eu atraio. Se eu estou pensando bem, de uma maneira positiva, buscando a espiritualidade superior, naturalmente que eu vou atrair para o meu convívio espíritos que estão ali, buscando trabalhar para o bem, servindo a Jesus, servindo ao Pai. Mas se eu sou uma pessoa pessimista, uma pessoa que muitas vezes recorre à maledicência, ao egoísmo, à vaidade, com certeza eu vou atrair para o meu convívio irmãozinhos que também têm a mesma sintonia de pensamentos. E com isso a minha mediunidade vai se comprometendo e vai trazendo situações que vão só me prejudicar. Porém, Jesus, como disse, e aqui no próprio texto nos informa, ele está ciente das nossas limitações, está ciente das nossas enfermidades. E ele não nos cobra isso diretamente. Ele não espera de nós que nós sejamos perfeitos. Os apóstolos não eram perfeitos. Mas ele espera de nós o nosso esforço, a nossa boa vontade. Ele é o médico dos médicos. Ele está junto de nós em espírito para nos atender e nos auxiliar a combater as nossas próprias mazelas, as nossas enfermidades. Mas o que ele espera de nós é o nosso esforço, a nossa boa vontade, a nossa reforma íntima, para que assim sejamos dignos verdadeiramente de termos a mediunidade como fonte de trabalho, como fonte de caridade e exercendo aquilo que Jesus sempre disse: servir ao nosso próximo. Porque ele próprio disse: o Filho do Pai não veio para ser servido, ele veio para servir. E isso que ele espera de todos nós. Eu quero agradecer profundamente a todos que estão aqui assistindo a essa reflexão, que obviamente serviu muito mais para mim. E eu quero agradecer mais uma vez a toda a direção do CEJA por esse convite. Peço a Jesus, peço a Deus, que todos estejam em paz, com saúde e que tenham paciência. Tudo que nós estamos passando nesse momento é uma experiência necessária para o nosso crescimento como seres humanos e como espíritos eternos.
façamos o nosso melhor e tudo vai passar. Muita paz a todos. Fiquem com Deus.